Olá, muito bom dia para você que está nos acompanhando agora na estreia deste vídeo, às 9 horas da manhã do domingo. E uma boa tarde, boa noite para você que está acompanhando em qualquer outro horário. Uma boa noite para os nossos alunos e professores que estão aqui conosco fazendo a gravação. A gravação é feita toda a quarta-feira, às 20 horas, é feito via Google Meet, para que também os outros alunos possam participar, se desejarem, tirarem as dúvidas também. Semana passada, nós tivemos um bom tempo ali de tirar dúvidas. A gente, inclusive, deixa eu dar um recadinho para você. Nós tivemos um problema com o canal no YouTube. Por algum motivo, o vídeo veio no domingo, ficou no domingo o dia inteiro e ele foi excluído depois. A gente não entendeu bem o porquê. Aí colocamos ele novamente hoje, na quarta-feira, durante o período da tarde. Então, ele está lá disponível. É um material bem rico. Tem, inclusive, links com referências para você poder pesquisar mais a fundo de playlists no canal do YouTube. Então, fica ali interessante para você conhecer um pouco mais sobre o exercício dos dons espirituais, que é a proposta da semana passada. Se você é novo por aqui, está acompanhando pela primeira vez, nós temos aí um estudo trimestral, um tema trimestral, a cada escola bíblica. Você vê a expressão é EBD, é Escola Bíblica Dominical, né? Então, antigamente ela só acontecia de domingo. Agora a nossa acontece de domingo, mas também de quarta-feira. Ah, e nós temos então o tema desse trimestre, que é a doutrina do Espírito Santo. Estamos conhecendo mais sobre a terceira pessoa da Trindade, sobre Deus Espírito. E aí estamos vendo a atuação dele na Igreja de Cristo, e também vimos aí ao longo desse trimestre qual é o seu papel, o que ele tem feito nas nossas vidas e o que nós fazemos através dele também, o que ele faz através de nós. Né? O tema da aula de hoje é sobre o fruto do Espírito. Então é importante você entender algumas coisas, nós temos alguns objetivos para a aula de hoje. Então, primeiro, entender a diferença entre dons e fruto do Espírito, tá? Então a gente viu dons na semana passada e retrasada, tivemos duas aulas sobre dons. Também entender que só podemos vencer as obras da carne, a gente vai entender o que é obras da carne, por meio do Espírito Santo. E ao final da nossa aula, identificar as virtudes ou os elementos ali do fruto do Espírito que se acham ausentes ou presentes na sua vida. E aí nós vamos falar diretamente sobre cada um desses aspectos, tá bom? Então, para a gente começar essa aula, vamos relembrar aqui alguma coisa sobre os dons espirituais, ou seja, os dons do Espírito Santo. A palavra dom, quando você traduz ali ao pé da letra, eu sei que hoje no português tem várias conotações dessa expressão, mas quando você vai traduzir ao pé da letra ali, da primeira vez que ele foi falado na língua grega para o português, a palavra dom é presente ou dádiva. Ou seja, dons espirituais são presentes espirituais dados pelo Espírito Santo. Isso já diz praticamente tudo. Então, o que é o dom? O dom é algo que eu tenho, é algo que me é dado. São ações ou habilidades usados para edificar a igreja, para trazer a unidade à igreja e para amadurecer a igreja de Cristo. Edificar, unir e amadurecer. Essas são as características do dom, dos dons espirituais, dos presentes do Espírito Santo. E aí a gente agora vai falar sobre o fruto do Espírito. Então, é o resultado, é diferente. É o resultado da ação do Espírito Santo na minha vida. Então, é diferente do dom. É algo que eu me torno pelo Espírito ou no Espírito Santo. Não se trata, então, de uma posse, mas sim do que eu sou, ou seja, meu caráter. Então, perceba isso. Dom é algo que eu recebo, algo que eu possuo. Fruto é algo naquilo que eu me transformo, que eu passo a ser. Então, são aspectos diferentes mesmo. Quero convidar aí um dos alunos para ler aqui comigo, ler para mim o texto áureo de hoje. O texto áureo de hoje é Gálatas, capítulo 6, versículo 8. E ele vai dar a base para o que nós vamos discutir durante toda a nossa aula, tá bom? Então, pega aí a sua Bíblia, você que está assistindo agora, acompanha com a Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Quem achou pode ler, por favor. Porque o que semeia
para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Muito bem. Então, esse é o texto base para a lição de hoje. E aqui Paulo vai usar mais uma vez a figura do plantio. Aliás, você percebe que a Bíblia usa muito estas ilustrações, que são as ilustrações sobre a agricultura ou sobre a pecuária, por exemplo. Então, vamos usar ali sobre plantio de uma vinha, plantio de um campo de trigo e assim por diante. Aqui Paulo fala sobre o semear, o plantar, e é uma metáfora que é usada hoje em dia, muito utilizada, inclusive, nos ambientes que falam sobre desempenho comercial, sobre planejamento. Os coaches utilizam muito essa expressão. E aí a minha pergunta é: o que você tem semeado na sua vida? O que você tem plantado na sua vida? Você, por acaso, está pensando quais resultados trarão a sua vida de acordo com aquilo que você está plantando? Olha, essa minha atitude agora, essa minha conversa, esse meu hábito, esse meu comportamento, esse meu trabalho, essa minha forma de ser ou de falar, vai fazer isso comigo no futuro. E também na vida de outras pessoas. Então, o que você está plantando e semeando na tua vida que vai gerar algum resultado, algum fruto na vida de outras pessoas? E aí o apóstolo Paulo está fazendo um paralelo. Aquele que semeia para a carne colherá destruição. Aquele que semeia para o espírito colherá a vida eterna. E aí, então, isso traz uma reflexão para a gente. O que a gente está, de fato, cultivando, plantando, semeando na nossa vida? O resultado daquilo que você está fazendo hoje, pensa em todas as suas atitudes, não só o seu trabalho, mas como você trabalha. Não só o que você faz, mas a forma com que você se relaciona com as pessoas. Estas ações estão produzindo transformação? Você está melhorando como pessoa? E para nós aqui é como um cristão, você está se aproximando mais de Cristo, está ficando mais parecido com Cristo? Está gerando transformação? Ou por acaso você está só aumentando as posses, aumentando bens? As suas atitudes plantadas são para trazer para você, no futuro, uma vida mais tranquila, em termos de finanças ou em termos de diminuir a carga de trabalho? Ou você está mais preocupado em ter um caráter cada vez melhor, ou como a Bíblia diz, um caráter aprovado pelo próprio Deus? Os resultados da tua vida, do seu comportamento, da forma com que você fala, do que você pensa, do que você assiste, do que você lê, de tudo que você faz, são resultados que vão terminar, ou seja, acabou tua vida, tudo que você produziu, acabou, porque acabou junto com você. Ou então, perdura aí por quem sabe mais alguns anos, mas depois acaba. Ou seja, são finitos, tem um fim, tem um prazo de validade. Podem ser gastos, podem acabar. Ou você está plantando, você está semeando, você está cultivando situações que serão eternas, situações que não têm fim, situações que são infinitas. Então, é algo que agora a Bíblia começa a nos fazer refletir sobre a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. O quanto que eu estou fazendo é eterno, do quanto que eu estou fazendo tem um fim. Vai terminar aqui nessa terra, vai terminar nessa vida. O quanto do que eu estou fazendo é uma transformação, muda comportamento, muda caráter, e o quanto eu estou aumentando nos meus bens, ou apenas tendo a manutenção deles. E aqui, então, é isso que o apóstolo Paulo nos convida. Você vai plantar mais para a carne ou plantar mais para o espírito? Eu quero convidar você a ler a Gálatas 5, 16, 17 e 18. Eu vou fazer aqui essa leitura. Gálatas 5, 16, 17 e 18. É o texto que introduz aqui todo este assunto que se arrasta até o capítulo 6. Por isso, digo,
Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Eu li errado aqui. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ah, então aqui a Bíblia deixa um ponto bem claro, uma divisão. Ou você planta para a carne, ou você planta para o espírito. Não dá para fazer os dois. Quando você faz um, ele é contrário ao outro. E aí a gente vai entender muito bem quais são essas contrariedades. Uma sugestão que eu te dou, na descrição desse vídeo aqui, tem um link com a playlist nossa lá do YouTube, a playlist da série Vivendo pelo Espírito. É uma série que nós trabalhamos ali de 5 mensagens. Eu, também a irmã Cíntia, também o irmão Anselmo, trabalhamos ali em 5 reflexões sobre como nós, seguidores de Cristo, discípulos de Jesus, temos então a vida de acordo com a ação do Espírito Santo. Então, se você quiser ver com mais detalhes, essa aula aqui tem 1 hora e 10, às vezes 50 minutos, não dá para discutir tanta coisa. Mas ali a gente tem uma série de mensagens refletindo ponto a ponto de vários desses textos que nós vamos falar hoje, tá bom? Então, antes de mais nada, já que já entendemos a diferença entre dons espirituais e entendemos também a diferença entre o fruto do Espírito, nós vamos agora focar na diferença entre plantar para semear para a carne, plantar para a carne e plantar para o Espírito, ou semear para o Espírito. Primeiro de tudo, então, precisamos entender o que são estas coisas. O que é semear para a carne? E aí, quando você vai avançar aí a sua Bíblia no versículo 19, você vai ver que ele fala, olha, as obras da carne são. E eu sempre convido, quando você quer estudar a Bíblia de fato, não apenas fazer uma leitura, leia em mais de uma versão da língua portuguesa. Se você dominar outra língua, leia também em outra língua. E quando você lê na nova tradução na linguagem de hoje, ele vai dizer as coisas que a natureza humana produz. Então, para tirar esse vocabulário, quando está falando de carne, a gente não está falando de bife, está falando de churrasco. A gente está falando de natureza humana. Então, o que é semear para a carne? É o resultado da natureza, das obras da natureza humana. E ali, então, a gente tem que pensar, mas tá, entendi. É viver fazendo as coisas que estão ligadas à natureza humana. Agora, uma das coisas que a Bíblia vai nos mostrar nesses textos aqui é que isso revela quem nós somos. As nossas atitudes, presta muita atenção nisso. As nossas atitudes revelam o nosso caráter. Então, de acordo com aquilo que você faz, aquilo que você está externalizando, mostra o que está dentro. Claro que não são todas as pessoas que vão ver, porque diante de uma multidão, diante de vários colegas de trabalho, num grupo grande de trabalho, na igreja, você consegue disfarçar. Mas na intimidade da tua casa, tua família, com conversas no corredor ali com seus colegas, saindo para comer, dirigindo o teu carro, pegando o transporte público, ali então isso começa a ser revelado. Então a gente vai trabalhar muito em cima desse aspecto para entender quem nós somos, aonde nós estamos. Agora, quais são então as obras da carne? Ou seja, o que é o resultado das ações da natureza humana? E eu vou dar um destaque antes da gente ler. Deixa a sua Bíblia aberta aí em Gálatas 5, do 19 ao 21. Tá? Então já fica aí com a Bíblia aberta em Gálatas 5, do 19 ao 21. Mas presta atenção numa expressão aqui. Nós estamos falando no plural. Obras da carne. Isso quer dizer o seguinte, que não necessariamente alguém vai ter todos os resultados da natureza humana. E sim,
apenas alguns. Plural e singular vai ser muito importante para a lição de hoje. Então, o destaque aqui, obras da carne. O texto bíblico fala no plural. Resultados da ação da natureza humana. Então, leia para mim aqui, alguém da sala, Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao 21. Quem achou pode ler. Não? Não tá... Ah, tá, o pessoal que tá... O pastor Salvi tá sem a Bíblia ali? Tá bom, então eu vou ler aqui. Bom, está escrito aqui. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes Eu os advirto, como antes já os adverti. Os que não praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então ele está dizendo o seguinte: o que a natureza humana produz são estas coisas. E aqui ele vai dar uma listagem grande. A gente separou por alguns blocos aqui para não ficar tão extenso assim, tá? Porque o objetivo não é só falar de resultados da natureza humana. Então, enquanto seres humanos, o que é natural para a gente produzir? Olha só. Então, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Quando ele está falando, então, da impureza, a maioria das vezes a expressão na Bíblia, no Novo Testamento, é usado como uma impureza proveniente de desejos sexuais ou de luxúria ou de uma vida devassa. Então, por isso que a gente colocou aqui no mesmo bloco aqui, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A libertinagem, ela é um descontrole. Então, você faz as coisas sem, de fato, ter consciência de que aquilo está fugindo do controle. Na verdade, você já nem está mais controlando suas ações. Você está sendo controlado por elas, está sendo controlado por algum tipo de vício ou algo parecido. A gente vai falar disso quando for falar em embriaguez, por exemplo. Então, o resultado da ação humana, por exemplo, na área sexual, é o desvirtuar da vida sexual. Seja através do adultério, seja através de elementos hoje muito bizarros, como, por exemplo, a pornografia, que produz aí uma série de situações totalmente anormais, seja através da sexualidade desvirtuada na homossexualidade, por exemplo. Então, várias situações trazem aí a impureza e a imoralidade sexual e o descontrole, inclusive, nesta área. Essa é uma ação que a natureza humana produz. Outra ação, a idolatria e a feitiçaria. Bom, para a maioria das pessoas, principalmente os discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, os cristãos, a idolatria não é algo que faz parte da nossa vida. Bom, o diabo é muito mais astuto do que a gente imagina. E hoje, realmente, a maioria não adora ali, não está vinculada a imagens, não está perdida ali em alguma escultura ou algo do tipo. Mas não é só disso que ele está falando. Quando ele fala ali de idolatria, hoje nós temos deuses muito piores do que os deuses do tempo do apóstolo Paulo, os deuses gregos, os deuses romanos, os deuses do panteão persa ou egípcio e assim por diante. Hoje nós temos a egolatria, que é a adoração de nós mesmos. E é muito curioso como isso se manifesta, inclusive, no meio dos cristãos. Você já pensou assim, olha, hoje na minha igreja vai falar pregador tal. Ah, mas eu não gosto muito dele não, então hoje eu não vou. Ou então, se você não está ali presencialmente, não, vou assistir um outro pregador. Isso é idolatria. Idolatria do pregador. Porque você entende que, olha só, quando você muda ali o pregador da sua igreja, eu estou entendendo que você está numa igreja saudável, onde os pregadores que estão lá são servos e servas do Senhor, tá? Então nós estamos partindo desse princípio.
Não que, não, ele fala coisas contrárias à palavra de Deus. Aí é um problema de púlpito que, inclusive, os líderes da sua igreja precisam resolver. Mas quando não é esse o problema, é uma questão de gosto, você está dizendo que o Espírito Santo não tem poder para falar na sua vida através daquele outro pregador, daquela outra pregadora. E você então está adorando. Só que o mais interessante, tem um livro que eu quero indicar para você. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele está lá no armário, mas até eu pegar vai demorar um pouquinho. Deixa eu pesquisar ele aqui. O título é Deuses Falsos, tá? Então é um livro que eu quero te indicar, porque ele vai trabalhar mesmo com profundidade aqui. Deixa eu ver se eu pego a imagem dele para mostrar para vocês. O livro é do Timothy Keller, tá? Eu indico bastante esse livro, ele é sensacional. Se eu consigo abrir ele aqui rapidinho. Aqui, ó. Essa capinha com letra minúscula. Deuses Falsos, tá? Porque um dos aspectos é Timothy Keller vai trabalhar conosco apresentando vários tipos de idolatria. Só que no fim das contas ele está dizendo o seguinte: a grande verdade é que você está adorando a você mesmo. Porque no fundo, você não está adorando o pregador. Você está adorando o seu gosto. Eu não gosto de ouvir este, eu não gosto de estar com este ou com esta, eu não gosto de participar disso. Ou seja, você não está agradando o gosto do seu Senhor, o seu Deus, e sim o seu. Então, tá vendo como a idolatria pode estar presente na vida do cristão também? Isso de vários aspectos. E ele fala de feitiçaria. A feitiçaria não, né? Ninguém, magia negra, ações de religiões afro ou alguma coisa do tipo, mas o Brasil, o brasileiro, ele tem a famosa simpatia, que são aspectos culturais que têm a ver com crendices. Muitos deles não têm nenhum tipo de relação científica ou lógica, e alguns deles, inclusive, geram algumas situações de fé. Por exemplo, gente que confia, e tem muito cristão que confia em horóscopo. A minha personalidade, a minha forma de falar, de lidar, é por causa do meu signo. É sério que o seu comportamento, o seu caráter, ele é ditado por uma constelação e por uma pessoa que nunca ouviu falar na tua vida e escreveu numa coluna de jornal ou revista ou num site na internet, e isso determina o seu comportamento, o seu futuro? Então, a gente tem que tomar um cuidado com algumas coisas que cercam as nossas vidas, porque podem ser resultados de ações da natureza humana. Outro que ele coloca aqui são o ódio e a ira. E aqui é uma coisa importante. Mas a Bíblia fala para eu odiar. Sim, a Bíblia fala, inclusive, se você participou aí do nosso devocional de Provérbios durante essa semana, ele diz para nós odiarmos o mal, mas não o maldoso. Odiarmos o falar perverso, a fala perversa, mas não o perverso. Porque a grande verdade, eu li esta semana uma frase de C.S. Lewis maravilhosa. Fizeram a pergunta para ele: por que pessoas boas sofrem? E a resposta dele foi: a única pessoa boa que sofreu deu a sua vida voluntariamente. Ele falou de Jesus. Nós não somos pessoas boas. Nós temos um conjunto de regras e morais. O próprio Jesus, quando é chamado de bom mestre, ele diz: por que me chamas bom? Bom é somente um, que é Deus. Então, nós não somos. Nós somos pecadores. Então, nós não podemos também julgar as atitudes do outro. Você se acha todo santo? Pergunta para o menino que está no farol, que recebeu um trocadinho de você, e que você está saindo ali do drive-thru, do McDonald's ou do Burger King ou de qualquer outro, e ele vai conseguir comer, quem sabe, um arroz.
se ele acha você uma pessoa boa, porque ganhou um trocadinho. Estou falando até que você deu. Pergunta se a criança que está dentro do teu carro, brincando ali com algum brinquedo, e o menino está do lado de fora na rua. Pergunta se ele acha você bom. Então, queridos, a gente tem que tomar cuidado com a nossa falsa moralidade. E a Bíblia diz, sim, odeie o pecado, mas não o pecador. Deus odeia o pecado, mas ele não odeia o pecador. Então, ele diz que a ação do ódio contra outra pessoa é obra da carne, resultado da natureza humana. A ira, a Bíblia diz que nós podemos nos irar. Lá em Salmo 4:4, é dito, quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ou então, quando você vai, Paulo cita esse mesmo salmo em Efésios 4, no 26 e no 27, dizendo, irai-vos, mas não pequeis. Fiquem bravos, mas não pequem. O próprio Deus se ira. Então, o descontrole da nossa ira gera pecado. E isso é ação da natureza humana. Ele diz ainda, os ciúmes. Os ciúmes é uma ação da natureza humana. Mas a Bíblia também diz sobre os ciúmes de Deus, só que aí é uma tradução da palavra. A expressão para Deus é o zelo. Ciúmes, presta atenção. Ciúmes é quando você entende que você tem posse sobre algo ou sobre alguém. E por você ter posse sobre este algo ou alguém, você não quer que outros tomem aquilo ou fiquem com aquilo por um tempo. Só que a grande verdade é que você não tem posse de nada. Você não tem posse do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Você não tem posse de si mesmo. Posse é aquilo que você pode controlar. Você consegue controlar o seu marido, seus filhos, sua esposa? Você pode manipular. Mas você não consegue controlar os pensamentos deles. Se eles estiverem com algum nível de independência, eles podem fazer a vontade deles. Nem os seus bens você consegue controlar. Porque alguém pode tomar de você. Então você não tem poder sobre eles. Nem a sua vida. Você consegue acrescentar, a Bíblia diz, você consegue acrescentar algum dia sobre a sua vida? Algum segundo? Você consegue impedir que algum cabelo da sua cabeça caia ou fique branco? Nós não temos nada, mas a Bíblia deixa bem claro, Salmos 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Ele tem tudo. Os ciúmes que a Bíblia descreve sobre Deus é o cuidado, porque ele é um Deus zeloso. Ele não deseja que você se machuque por causa do pecado. Por isso que ele é tão rigoroso com relação ao pecado e o pecado na tua vida, ao ponto de te disciplinar, porque ele sabe ao que isso vai levar. Mas você não, querido irmão, querida irmã, você não pode sentir os ciúmes porque você não tem nada. Tudo pertence ao Senhor. E quando nós então entendemos isso, é a ação do Espírito e não a ação da carne. Ele diz sobre o egoísmo. O egoísmo é aquele que pensa em si. O egoísmo, ele é um reflexo da falta de humildade. Quando você vai lá em Filipenses 2:3, um texto que a gente estudou na igreja recentemente, ele vai dizer, cada um não cuide somente do seu interesse, mas antes, humildemente, cuide do interesse do outro. Ou seja, o tempo todo a Bíblia vai apontar para ações contrárias ao egoísmo. Pensamentos egoístas, ações egoístas. A ação egoísta é contrária à humildade. E aí a gente faz aqui mais um bloquinho de outras características, de outras obras da natureza humana, da carne. A discórdia, as dissensões e as facções. E aí quando ele fala sobre discórdia, mas eu não posso discordar das pessoas? Mas e se ela estiver com uma opinião errada sobre a palavra de Deus, ou se ela estiver falando contra a palavra de Deus? Aí a gente tem que entender que tipo de discórdia é essa que Paulo está dizendo. Aqui são as brigas e as discussões. Então é quem causa uma briga, quem causa uma discussão. E isso não é algo que provém do espírito, isso é algo que provém da natureza humana. As dissensões e facções. Então,
entre os filhos de Deus não deve haver divisões ou partidos. E aqui eu não estou falando de política, é algo muito limitado, quando se eu fosse colocar como política, mas algo que Paulo trabalha com os coríntios, onde os crentes da igreja de Corinto estavam rachando a igreja, dizendo, olha, eu sou ali do pessoal de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, e alguns outros querendo dar uma de santos falavam, não, eu sou de Cristo. Ou seja, estavam dividindo a igreja por achando que correntes ali de ensino estavam um mais certo do que o outro. E Paulo ensina, queridos, é tudo em Cristo. Não é Paulo, não é Pedro, não é Apolo, e que vocês estão falando de Cristo, vocês estão errados porque vocês estão fazendo divisão também. Então, isso também é obra da carne. Mas e a gente conversar sobre opiniões diversas? Tudo bem, você consegue conversar sobre opiniões diferentes sem gerar a divisão. Meu pai e eu pensamos de maneira diferente. E a gente continua se vendo toda semana, continua se abraçando, continua se cumprimentando com um beijo, continuamos, nos amamos cada vez mais. Então, você pode ter opiniões diferentes, mas ainda assim permanecer unido em Cristo. Ele diz aqui: inveja, desejar o que o outro tem. Quando você inveja algo de alguém, você está dizendo, Deus, eu mereço mais. E aquele que recebeu aquilo não merece. Eu mereço. Ou seja, você está querendo ensinar a Deus como ele deve dar, como ele deve administrar todas as coisas que ele recebe, todas as coisas que ele possui e dá a quem ele desejar. Então você está se colocando acima de Deus. Esse é o resultado da inveja. O outro não merece e eu mereço. Isso é a ação da natureza humana. E aí termino aqui com embriaguez e orgias. E aí a gente tem que entender bem aqui, por exemplo, embriaguez, porque não, então é quem bebe fica bêbado. Não é só isso. Aqui está atrelado também a libertinagem. A gente viu algumas lições atrás, ali em Efésios, acho que capítulo 4, se eu não me engano, que fala para nós não sermos dados ao vinho, mas não nos entregarmos ao vinho que nos leva à libertinagem, mas deixarmos nos encher sobre o Espírito. É a aula de plenitude do Espírito. A gente viu esse texto. E esse texto trabalha conosco o seguinte: tudo aquilo que te descontrola. Então é tudo quanto é tipo de vício, tá? Não é só a embriaguez da bebida, não é só o vício em drogas, mas qualquer vício descontrola você. Você é dominado pelo vício. E a expressão que ele usa aqui, orgias, aí é na versão da NVI, mas quando você vai colocar com mais detalhe, ele está falando sobre farras, ou as mais antigas, glutonaria. E aqui era uma expressão que era usado para as festas ao deus Baco, que era, ou então você também pode conhecer da mitologia grega como o deus Dionísio. É da expressão do deus romano Baco que surge a expressão bacanal, por exemplo. Então eram festas regadas a muita bebida, muita comida e muita imoralidade sexual, porque era a forma de cultuar esse deus. Então, era a entrega total aos prazeres, sem nenhum tipo de julgamento. E Paulo, para deixar isso bem claro, e coisas semelhantes a essas. Então, se faltou alguma coisa na lista, qualquer coisa que seja semelhante a isso é resultado da natureza humana. E olha a advertência que Paulo dá no final do versículo 21. Eu os adverto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. O que ele está querendo dizer aqui? Que os comportamentos, as ações, o resultado da natureza, da natureza humana revela a qual reino eu pertenço, revela quem eu sou.
Então, não é que se você comete este pecado, você não vai para o céu. Mas é porque se você vive dessa forma, se isso faz parte da tua vida, é porque você não pertence ao reino de Deus. E se você não pertence, de fato você não vai herdá-lo, você não estará com Cristo. Então, é um reflexo de quem você é. Mas, pastor, eu cometo pecados, eu cometo esses pecados, tem coisa aqui que eu faço. Mas a minha pergunta é: você faz e tá tudo bem? Ou isso pesa no seu coração? Não vou nem falar consciência, pesa no seu espírito, ou seja, o espírito te acusa: olha, você pecou. Você está agindo de maneira ciumenta, você está agindo como invejoso, você está agindo com ódio, você teve imoralidade sexual, uma impureza, você está agindo de maneira idólatra e você se arrepende. Ah, e nós temos uma diferença. Uma coisa é você viver dessa forma e dizer que está tudo bem. Não, é isso mesmo. É assim que a vida tem que ser. E outra coisa é você entender que você pecou, se arrepender disso e continuar lutando para que isso não volte a acontecer na tua vida. É porque você pertence ao outro reino. Ainda não chegou lá. E por estarmos divididos entre esses dois reinos, o reino das trevas, onde nós estamos fisicamente, e o reino da luz, que é o reino de Cristo, para onde nós vamos de fato, aí nós temos a luta da carne e do espírito, porque nós ainda somos corpo, nós ainda somos matéria, nós ainda somos natureza humana e temos uma nova natureza de Cristo. Então, uma coisa é quando você luta contra isso. Outra coisa é quando isso faz parte da sua vida e para você tá tudo bem. Aí você tem que tomar um cuidado. Vivendo duas vidas, por exemplo. Vive uma vida religiosa, uma vida de hábitos cristãos, mas no seu dia a dia aquilo não é uma realidade, não é uma verdade para você, é apenas para que os outros vejam ou apenas para você enganar e cauterizar a tua mente, como diz o apóstolo Paulo. Então, essas são as ações da natureza humana. Deixa eu perguntar aqui, a gente vai passar agora para o resultado da ação do Espírito. Antes de eu passar aqui, eu quero saber se algum dos alunos quer contribuir com alguma coisa, quer tirar alguma dúvida. Pastor Salovi, pode falar. Naquela hora estava com as enfermeiras aqui no quarto, por isso que não dava para ler. Hoje eu estou de plantão aqui no hospital. Uma coisa que temos que entender que o fruto da carne é o nosso eu. A gente não está criando coisas, elas já estão em nós. Elas já fazem parte da nossa natureza. E quando nós começamos a nova vida, nós vamos abrindo mão desta natureza da carne para passar a ter a natureza espiritual que é muito melhor. Então não é abrir mão dos prazeres da carne, é, buscar algo muito melhor que é espiritual. Lembre-se, tudo que Deus fez, Ele fez para que nós pudéssemos usufruir. Então, Deus não é contrário a você estar tendo o seu lazer, a você ter bons costumes, mas ele é contrário você destruir a sua vida com hábitos. Por exemplo, deixa eu só usar uma expressão que o pastor citou, que foi a última expressão, glutonaria. Glutonaria é o prazer de comer por ter prazer de comer. Ele não quer ter o alimento no estômago. Ele come, vai, como os romanos faziam, põe para fora e voltam a comer. Eles querem comer o dia inteiro, mas não querem que essa comida permaneça no seu corpo. Então, o que o Senhor está combatendo é o desperdício.
Então, é muito importante nós termos em mente que Deus está trabalhando conosco sobre essa natureza da carne, para que nós possamos, então, experimentar algo muito melhor. Então, se a gente agir dessa maneira, vamos ter a bênção de Deus na nossa vida. Muito obrigado pela contribuição, pastor Salvi, muito preciosa. Muito bem. Agora nós vamos falar então sobre o resultado da ação do Espírito, ou seja, o que é semear para o Espírito. A gente falou sobre semear para a carne, semear para o Espírito, então, de acordo com Gálatas 6:8, que é o texto que a gente leu primeiro, é permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, gerando um resultado no meu caráter. Então, ele transforma. Qual então é o resultado do fruto do Espírito? Ou seja, aliás, até fui redundante agora, inclusive. Qual é o resultado do Espírito? Ou qual é o fruto do Espírito? Porque fruto é resultado. Fruto é o resultado da árvore ou da planta. Então você pode falar também resultado do Espírito, mas como se usava muito esta linguagem para facilitar o entendimento, até hoje a gente trabalha isso, a gente fala o fruto do meu trabalho. Então, um outro destaque, eu não destaquei antes o plural, as obras da carne, e as obras da carne a gente viu que pode ser que você, ou seja, no seu eu, pode ser que muitas coisas não façam parte, você não seja uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, mas tenha outras tentações, outros pecados ali circundando a sua vida. Agora, o fruto é no singular, não é no plural. Por quê? Não há como ter apenas um. Não são frutos do Espírito. A gente vai ver várias características. Inclusive, a nossa lição, ela usa ali na nossa revista, a revista é essa aqui, ó, bonitinha, da nossa editora, a editora Convicção. Essa aqui é da terceira idade e essa aqui é dos adultos, mas o conteúdo é o mesmo, só muda mesmo o tamanho. Eu, particularmente, gosto mais dessa aqui, essa maior. Mas a expressão que ele usa é virtude. Então, são as virtudes do fruto do Espírito. Você pode colocar também como elemento. Não tem como ter só um. Não tem como ter 5. Você tem todos os elementos, mas em intensidades diferentes, porque quando o Espírito trabalha, ele trabalha de maneira completa. Então, vou pedir para um dos alunos ler para mim Gálatas 5, 22 e 23. Então, abre aí sua Bíblia, Gálatas 5, 22 e 23. Quem achou pode ler. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Muito bem. Um aspecto que a gente vai trabalhar, nós vamos trabalhar essas 9 virtudes do fruto do Espírito, ou esses 9 elementos, chame como você desejar. Alguns vão usar a expressão, inclusive, essas 9 camadas do fruto do Espírito. É algo que é interno, mas se manifesta externamente, assim como a obra da carne, assim como a obra da natureza humana, ou seja, a obra do eu, né, como o pastor Salovey Jr. ilustrou. Então, o primeiro elemento que nos é dado aqui é o amor, e é o elemento comum do reino de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, a obediência que nós damos a Ele, amar ao próximo como a ti mesmo. É a manifestação de quem faz parte do reino de Deus é amar. Então, se você deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida, você vai amar. O segundo elemento que é dado é a alegria. E é a alegria em Cristo e nas obras de Cristo. A gente descobriu na semana passada, estudando Filipenses capítulo 2, do versículo 19 até o versículo 30, até o final do capítulo 2, que nós podemos nos alegrar na vida dos nossos irmãos. Mas não é exatamente na vida dos nossos irmãos, e sim no que Cristo está fazendo através deles, ou neles, ou seja, é sempre em Cristo e na sua obra. Nós somos obras
de Cristo. E isso nos traz alegria. Nos traz a alegria de sermos transformados por Cristo, e é essa ação que realmente me deixa feliz de fato, e de ver outras pessoas também sendo transformadas por Cristo. O terceiro elemento que ele me dá aqui é a paz. E aqui de maneira interna e externa. De maneira interna, a paz de Filipenses 4, paz que excede a todo entendimento. Guarda o meu coração em Cristo Jesus. Paz externa. Não só o meu semblante de paz, a expressão pacífica que eu passo através da minha afeição, mas a promoção da paz. E a gente já falou disso várias vezes, não custa lembrar. As bem-aventuranças. Bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E também, tanto no livro de Isaías, quanto o apóstolo Paulo vai dizer que são formosos aqueles que levam o evangelho da paz. Então, nós promovemos a paz, mas é porque esta paz está dentro de nós. E isso é a ação do Espírito, é resultado do trabalhar do Espírito na nossa vida. Então, a gente vive em paz e promove a paz. O quarto elemento é a paciência. E isso aqui é maravilhoso, porque, primeiro, é o tempo de Deus. A primeira coisa de tudo é aguardar o tempo de Deus. O tempo de Deus remir todos os seus filhos, o tempo da volta de Cristo, o tempo de Deus agir em alguma... E aí a gente já começa, então, o tempo de Deus trabalhar em mim. Deus vai trabalhar conosco à medida que nós vamos deixando, mas mesmo que nós deixemos, leva tempo. O homem que escreve esta carta, o apóstolo Paulo, quando ele entrega a sua vida a Jesus Cristo, ele está ali na cidade de Tarso. Não, Tarso é onde ele veio. Damasco. Na cidade de Damasco. Quando ele desce a Jerusalém, e Barnabé é que recolhe ele, que todo mundo ficou com medo dele, achando que ele estava mentindo, que ele ainda queria prender, ele estava usando isso como pretexto para prender os cristãos. Ele é ali, então, acolhido, e depois a igreja acolhe, Barnabé o acolhe, e depois a igreja o acolhe. Mas ele começa a falar ali, em Jerusalém, e começa a surgir um certo tumulto. O pessoal manda ele de volta para Tarso. Sabe quanto tempo Paulo fica em Tarso? 10 anos. A gente não tem essa noção porque é de um capítulo ao outro. Aí no outro capítulo ele já é chamado para ir a Antioquia com Barnabé. Barnabé o chama para auxiliar na igreja que estava surgindo na cidade de Antioquia da Síria. 10 anos Deus trabalhando na vida de Paulo para ele começar a primeira viagem. Ou seja, paciência. É um aspecto fundamental. Também, paciência de Deus, do tempo de Deus no momento que eu estou vivendo. Um momento de turbulência, um momento de doença, um momento de problemas, de aflições, um momento de dor. Então, toda a aflição passou, toda a turbulência passou, mas ficou a dor. Então, o tempo de Deus tratar a dor. E também a paciência do outro. De aguardar Deus trabalhar na vida dele. Aguardar o tempo dele deixar Deus trabalhar na vida dele. Muitas vezes a gente tem toda a misericórdia para a nossa vida. Tem paciência comigo. Faz igual o servo lá do rei. Tem paciência comigo, eu vou pagar. Mas na hora da dívida do outro, a gente agarra pelo pescoço e fala, esse tem que me pagar. Esse tem que pagar o que ele fez. Esse não merece. E a gente não tem paciência para que Deus trabalhe na vida dele. Alguns vão levar a vida inteira. Imagina a mãe do ladrão na cruz. Esse homem só foi mudar lá na cruz horas antes de morrer. Uma vida inteira de crime para ser redimido só nas últimas horas, nos últimos minutos de vida. Querido, a gente tem que ser paciente. Que bênção que essa história foi contada. Porque até no último instante, as pessoas podem ser transformadas e estarem com Cristo no paraíso.
O outro elemento, a outra virtude do fruto do Espírito é a amabilidade, ou seja, a minha postura, alguém que é amável. Então, o amor é o que você dá, e a amabilidade é aquilo que as pessoas reconhecem em você. As pessoas querem estar próximas de você. As pessoas querem a, a, ter você ali por perto. É aquela pessoa que dá vontade de se abraçar. É aquela pessoa que você fala, não sei, eu gosto de fulano. Isso é uma pessoa amável. Jesus era assim. As crianças vinham correndo para ele. As pessoas queriam estar próximos dele. E nem sempre era só para ter os milagres. Era simplesmente por estar perto. Então, a amabilidade é um elemento. O seu falar tem que ser amável. As suas atitudes têm que ser amáveis. E ele trabalha o próximo, bondade. Bondade é uma outra virtude, só que aqui a gente tem que entender que bondade é essa. Não é o Espírito Santo fazendo através de você, não é o Espírito Santo trabalhando em você. Então ele está dizendo o seguinte: bondade é a graça de Deus através de você. Não é você. Toda vez. O que, que o nosso eu produz? A nossa natureza humana. O que, que eu faço se for nas minhas forças? Se for com do meu jeito? Eu faço algo egoísta. Mesmo quando eu faço bem, eu faço pensando em mim. Como eu vou me sentir? Como eu vou adquirir alguma vantagem sobre aquilo? Então, isso não é uma ação de fato de graça. Dar sem esperar nada em troca e às vezes até levar um tapa na cara e continuar agindo de maneira bondosa. É o que Jesus fez. Então, a bondade é o exercício da graça de Deus através de você. A graça de Deus vem na tua vida, passa, atravessa você e alcança outra pessoa pelas suas mãos, pela sua boca, pela sua voz, pelo seu abraço e assim por diante. Isso é um elemento, uma virtude da ação do Espírito, resultado do Espírito na tua vida. Fidelidade, algumas versões vão estar como fé, vão estar a palavra fé. As duas estão corretas, porque na Bíblia, fé e fidelidade andam juntas. Querido, não existe, presta muita atenção, se você faz esse tipo de afirmação. Não, eu tenho fé em Deus, mas o seu comportamento não age de acordo com a sua fé em Deus. Não, mas ter fé não é acreditar? Não na Bíblia. Não na Bíblia. Na Bíblia, fé e fidelidade são a mesma palavra. Principalmente quando você vai olhar no Antigo Testamento, no hebraico. É a mesma palavra, porque se você tem fé, você é fiel. Por isso que no Novo Testamento, ali em Hebreus 11 e também em Tiago, capítulo 2, é dito: Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ou seja, Abraão foi fiel a Deus, agiu com fidelidade, porque ele cria, ele fazia. Isso é fidelidade, isso é fé na Bíblia. Se você crê em Deus, então você faz aquilo que é da vontade de Deus. Não tem como só apenas crer. Não existe o crente não praticante. Não existe o cristão não praticante. Seja você católico, seja você evangélico, seja você de qualquer outra denominação, cristão, ou seja, pequeno Cristo, não é não praticante. Você não é. Então tenha isso em mente. Fé é fidelidade. É virtude do Espírito na tua vida. Mansidão. E algumas traduções vão usar a mesma palavra como humildade. E é a mesma expressão. Então, ser manso, ser humilde, não vai reagir de acordo com o que os outros fazem. Você não é reativo. Ah, mas aquela pessoa está me humilhando. A pessoa só vai se humilhar se você se achar superior a ela. A pessoa só vai te humilhar se você se achar superior a ela. Aí você vai se sentir humilhado. Ah, mas aquela pessoa disse que eu sou isso e eu sou assim Não, quem é ela para dizer quem eu sou? Percebeu como se colocou acima? A humildade, quando a gente aprende ali em Filipenses 2, Filipenses 2:3, é colocar o outro como superior a nós.
Então nós nunca seremos ofendidos. Sempre seremos mansos. Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Último elemento, domínio próprio. E aí, quando você vai ver na raiz da palavra, é literalmente o autocontrole. Mas como nós estamos vendo que é o fruto do Espírito, é o controle do Espírito. Ou seja, você não é uma pessoa que é impulsiva, age de acordo com seus impulsos. Mas, e geralmente a gente usa essa expressão, então, você não é aquele que é impulsivo, então a gente pega só os impulsivos, só o explosivo. Mas também você não se reprime. É o contrário. Você lembra? Você tem controle daquilo que você sente. Então você também não esconde quando, não, mas isso é contrário à palavra de Deus. Não, mas essa atitude não está correta. A vontade de Deus não é essa. Você não se esconde. Então, nem lá em cima, nem aqui embaixo. Um temperamento, uma emoção controlada pelo Espírito Santo, domínio próprio. São essas as 9 virtudes do fruto do Espírito. E olha só, já caminhando para o fim da nossa aula, olha só o que Paulo diz em Gálatas 5, 24 e 25. Vou pedir alguém para ler aí enquanto eu tomo uma aguinha. Então, Gálatas 5, 24 e 25. Pode ler, por favor. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A expressão que o pastor Salomão usou sobre a obra da carne, ou a natureza humana, coube perfeito aqui. Porque ele usa a expressão do eu. Então, vamos ler aqui. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram o eu. Eu me coloquei na cruz. Crucificaram o eu, crucificaram as minhas paixões, crucificaram os meus desejos para viver e andar pelo Espírito. Então, queridos, ter o resultado do Espírito Santo, fruto do Espírito, ser transformado, ter uma nova natureza, um novo caráter, é permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Eu quero te dar, então, uma lição de casa. Eu disse no começo, quando falamos aqui, no começo do segundo tópico, falando sobre o resultado da ação do Espírito Santo, eu disse que você não pode ter apenas um deles, ou 2, ou 3, ou tem 8. Quando o Espírito Santo trabalha na tua vida, você vai ter as 9 virtudes agindo em você. Porque o Espírito Santo trabalha de maneira completa. Mas a intensidade. Então, muitas vezes você está sendo menos amoroso. Você ama, mas ainda não na proporção de Cristo, estatura do varão perfeito. Às vezes você tem paz, mas não se alegra. Ou às vezes você tem amabilidade, mas não vive em paz. Muitas vezes você tem a bondade de Deus, ou seja, a graça de Deus é exercida na tua vida, mas você não consegue encontrar ainda, você não consegue viver a alegria desse tempo. Muitas vezes você anda em fidelidade, mas o seu domínio, o seu autocontrole, o seu controle emocional por parte do Espírito ainda não está muito apurado. Muitas vezes o eu salta na frente. Ou reprime a sua atitude, você se encolhe, ou então você se expande. Então, a lição de casa dessa vez é difícil, tá? Mas é um desafio grande. É pessoal, tá? Você não precisa comentar nas redes sociais, é algo para você refletir. Você vai pegar as 9 virtudes. Vamos falar aqui? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você vai colocar numa folha de papel. E você vai colocar lá, atribua para mim uma nota de 0 a 10 em cada um desses elementos. De 0 a 10, o quanto eu sou amoroso. De 0 a 10, o quanto a alegria de Cristo existe em mim, o quanto eu demonstro que sou alegre. De 0 a 10, o quanto eu demonstro que estou em paz e que eu promovo a paz.
De 0 a 10, o quanto eu sou paciente. De 0 a 10, o quanto eu sou amável. O quanto eu exerço a bondade de Cristo. O quanto eu sou fiel. O quanto eu sou humilde ou manso. O quanto eu demonstro de domínio próprio. E você vai pegar essa folha, você não vai se avaliar. Porque eu não disse logo, quando falamos sobre o fruto, que é algo que é interno, mas se manifesta externamente. Você vai entregar para pessoas da sua intimidade, pessoas que andam com você. Então, se é casado, tem aí a sua esposa, seu marido, você vai pegar e vai entregar para ele. Fala, ó, me avalia aqui. De 0 a 10, o quanto eu sou cada uma dessas coisas aqui. Você pode explicar para ele. Entrega para um colega de trabalho seu, pessoa que anda, não entrega para o seu pastor, não. Tá? Porque o teu pastor te vê uma vez por semana. Não entrega para mim, não. Minhas ovelhas estão aí participando, não entrega para mim, não. Te vejo uma vez por semana. Né? Então, entrega para gente que anda com você praticamente todos os dias. Seus colegas de trabalho, entrega para os seus filhos. Tá? Pega 3 pessoas. Pensa em 3 pessoas, tá? Ou no mínimo pelo menos 2, e pede para ele te dar essas notas. Na hora que eles der essas notas, você vai olhar ali, vão ter pessoas que vão ter ações diferentes, vão ter notas diferentes. Eu fiz essa avaliação, isso aqui não foi eu que criei, não. Eu fiz essa avaliação em janeiro, e aí eu tive 2, né? Eu pedi para minha esposa e pedi para minha irmã, né? Então aí teve realmente uma diferença de notas ali, nesse sentido, né? E eu percebi também que eu era muito duro comigo mesmo. Né, as notas até tiveram uma média diferente, eu tinha colocado mais. Então você pode estar com uma falsa impressão de que o espírito não está trabalhando na tua vida. Ou então você pode estar com uma ação pensando que é o espírito que está trabalhando na tua vida e na verdade é você mesmo. Então você vai pegar isso e você não vai questionar as pessoas. Por que você me deu essa nota? Você simplesmente vai pegar aquilo, vai entender naquilo que você precisa melhorar, vai dobrar os seus joelhos e vai orar e vai falar com Cristo, vai pedir em nome de Jesus para que o Espírito Santo trabalhe mais na tua vida nesses aspectos. Agora, prepare-se para o que Deus vai fazer. Porque se faltar amor para você, se o amor está baixo, ele vai te dar oportunidades para você amar cada vez em proporções maiores. Tem uma expressão do padre Fábio de Mello, que ele fala: você quer saber quanto uma pessoa te ama? Perceba o quanto ela vai ficar com você na sua inutilidade. Minha avó, o pastor Salvi falou aí que ele está lá no hospital, ele está do lado da mãe dele, da minha avó. Minha avó não reage mais, não interage mais. Mas os filhos dela e o marido dela estão do lado dela constantemente. Então, é aí que você sabe. Ou seja, Deus vai colocar pessoas inúteis para você amar. Pessoas que não vão te dar retorno nenhum. Você vai pedir mais alegria? Deus vai te colocar em situações que é difícil ter alegria para você aprender a ter alegria em Cristo. Você está pedindo para que Deus trabalhe a sua paz? Ele vai te colocar no meio da guerra para você ter paz em Cristo. Tem um filme maravilhoso sobre isso, de um soldado que, pelo seu compromisso com Cristo, ele falou: não vou matar ninguém. É muito bom esse filme, muito bom esse filme. Agora eu não lembro do título. A paciência vai te colocar em situações que você vai precisar aguardar. Conforme o seu nível de paciência, quem sabe ele vai te colocar numa situação que você só vai falar aqui com a gente, quem sabe daqui a um ano. Ó, pastor, Deus foi trabalhar a virtude da paciência na minha vida, levou 2 anos, 5 anos para isso acontecer. Paciência. Diga, pastor Salomão Júnior, pode falar. Como o pastor Cristiano diz que a gente discorda, a expressão que ele usou sobre minha mãe é que ela não está dando feedback, né? Ela não responde mais isto. Mas o fato de estarmos aqui é um fato de gratidão por tudo que ela já fez. Nós lemos um texto: se você planta carne, você colhe carne. Se você planta o espírito, você colhe o espírito.
A nossa mãe, ela plantou em nossas vidas esses frutos, foram desenvolvidos através da sua maneira de viver. E hoje ela colhe estar cercado de toda a família, e não é só os filhos, de toda a família, de um jeito ou de outro, fazendo com que a carga fique mais suave. Então, esta é a bênção que nós temos nesse sentido. Quando você fala, eu vou amar algo inútil, é você amar algo desprezível. E é muito difícil você chegar para uma pessoa e dizer que você é desprezível. Paulo, que sempre foi muito firme nas suas declarações, ele vai dizer que João Marcos estava sendo inútil, não que ele era uma pessoa inútil, mas era inútil ao propósito da viagem. Era como aquela pessoa que, tá calor, a gente vai sair nesse sol quente agora? Não tem água fresca. Eu quero passar bronzeador, eu quero passar creme hidratante. E não tem tempo para ficar parando para fazer cada uma das coisas. Vamos descansar um pouco debaixo daquela árvore. Então, você atrasava a missão de chegar lá e pregar o evangelho. Então, Paulo disse, não dá para você estar nessa caminhada. Depois que ele aprende sobre a urgência de se alcançar pessoas perdidas, ele vai dizer, me traz João Marcos, que agora ele é muito útil para o ministério. Mas também Paulo vai chegar e vai dizer, eu entrego essas pessoas a Satanás. Aí você falou, louco? Para que pelo castigo de Satanás eles possam ser salvos. O objetivo é que através da correção, não correção de Deus, mas correção do diabo, eles venham saber qual é a escolha que eles estão indo para o fogo eterno. Então eles possam se arrepender ainda, né? E isso a gente tem que entender que a demonstração de amor nossa que vamos dar, na verdade, não é um amor nosso. É um amor que Deus já nos deu. Então, é um amor perfeito. E quando nós desvirtuamos esse amor, deixa de ser do amor de Deus. Aí o amor passa a ser possessivo, egoísta e egocêntrico. Então, essas coisas não têm nada a ver com o amor ágape que Deus nos deu. E isso é muito importante a gente entender. Por isso que o amor é chamado de uma fonte inesgotável. Quanto mais você ama, mais amor você tem para dar. E é por isso que a Bíblia diz, na multidão dos conselheiros, há sabedoria. Então, mesmo eu e meu pai discordando em assuntos, você vê como é que o Espírito Santo trabalha, porque é ele que efetua tudo em todos. Né? Mas então fica essa lição de casa, tá? E isso você vai colocar diante de Deus e vai pedir, Senhor, trabalha essa ação do Espírito Santo em mim, que o teu fruto, que o fruto do Espírito cresça na minha vida e que eu progrida em ser amoroso, paciente, pacífico, amável, bondoso. Vocês entenderam, né? Espero que Deus abençoe esse seu começo de semana, você que está aí acompanhando no domingo, mas os nossos alunos aí, se Deus permitir, amanhã a gente se vê ali no culto de oração. Vai ser uma bênção ter vocês conosco lá também. E você que vai estar acompanhando depois, fica convidado para o próximo culto de oração, toda quinta-feira às 20 horas. Os nossos cultos, agora às 10 horas e 30 minutos, nesse domingo, e também à noite às 18 horas e 30 minutos. Se inscreve no nosso canal, acompanha ali, segue as outras páginas no YouTube, no Facebook e no Instagram para você acompanhar as outras programações que não são transmitidas. Teve encontro de mulheres na semana passada, foi bênção. Se você perdeu ali, pode ser porque não estava seguindo a gente nas redes sociais.
quer fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp para mandar pedidos e agradecimentos, entre em contato conosco pelas redes, a gente inclui você lá, tá bom? Deus te abençoe, grande abraço. Muito obrigado, pastor Cristiano. Prazer estar crescendo através do ensino da palavra de Deus. Amém. Amém. Obrigada, pastor. Enriquecedor. E essa lição de casa tem que ter coragem, hein, para fazer. Tem. Essa aí tem mesmo. Muita Faz coragem. parte já do fruto Obrigada, do Espírito, humildade. É verdade. Obrigada, Até pastor. mais. Deus abençoe, Obrigada, queridos. boa noite.